E o Botafogo garante mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, garantindo mais 3 pontos, com destaque para Luiz Henrique, que garantiu a vitória do Botafogo por 1-0. E vamos falar também sobre a Libertadores da América e também a coletiva de Arthur Jorge. E é isso aí, já vai se inscrevendo aí no canal, já deixa aquele like para fortalecer a gente e vamos à matéria! Luiz, boa noite, parabéns pela sua partida, pelo gol que você fez. A gente reparou que na hora do gol, você viu o gol totalmente livre, você comemora antes de marcar o gol. Como é que foi? O que você pensou ali, último minuto, um gol marcado e você, mais uma vez, sendo artilheiro aí? Eu vi ali que o Gregory roubou a bola, estava muito sozinho, comemorei antes, porque eu sabia que estava ali livre, mas feliz pelo gol, por estar ajudando a minha equipe sempre dentro de campo. Então temos que seguir assim, no foco. Sabemos que o Campeonato Brasileiro é muito difícil, então sempre focado nos jogos para fazer o nosso melhor. E claro que ali eu fiz o gol, estava sozinho, não vou comemorar porque é o meu ex-clube, sempre tenho que respeitar, mas feliz pelos 3 pontos e pelo esse gol que estava ali sozinho. Parabéns, obrigada. Obrigado também, Luiz Henrique. A Júlia agradeceu aí, a gente agradece aqui e a comemoração não tem problema não. 3 pontos na tela, respeito ao seu ex-clube, clube que o revelou, bacana demais. 3 pontos na classificação, gol, vitória, 1-0 e tá ótimo. Rodada 27, já teve 3 jogos. Gabiru, traz pra gente aí, jogos, classificação, tudo tá contigo agora no comando. Rapaz. Daqui a pouco eu falo com você de novo. Daqui a pouquinho, classificação e jogos estão na sua responsabilidade. Cuide bem dessa classificação, hein, Gabiru? E agora tá lá! Sacanagem. Vitória vencendo no Barradão por 1-0. O Juventude no gol de pênalti. Corinthians na estreia do Memphis Depay. Memphis Depay. Tô até louco aqui. Corinthians fez 3-0 no Atlético Goianiense. Fluminense perdendo pro Botafogo com um golaço de Luiz Henrique. Na Arena Castelão, hoje às 21 horas, Fortaleza e Bahia. E amanhã tem mais rodada na Arena MRV, Atlético Mineiro e Red Bull Bragantino. Também às 16 horas, no Mané Garrincha, Vasco e Palmeiras. Depois temos às 18h30 na Arena do Grêmio e Flamengo. O Grêmio que é o próximo adversário do Botafogo no próximo sábado. Às 18h30 também temos São Paulo e Internacional. Lembrando, vocês sabem, obviamente, São Paulo nosso próximo adversário. Na Arena Pantanal também temos Cuiabá e Cruzeiro amanhã às 18h30 e fechando a rodada Criciúma e Atlético Paranaense no Heriberto Rulce. Tô bem de divisão, viu, Bilula? Agora vamos à tabela do Brasileirão 2024 nessa sua 27ª rodada, começando nesse sábado. Olha que lindo, olha que coisa linda, Botafogo na frente. Primeiro lugar é do glorioso Botafogo de Futebol e Regatas. O Palmeiras vem em segundo, Fortaleza em terceiro, Flamengo em quarto lugar. O São Paulo é o quinto, o Bahia o sexto, Cruzeiro o sétimo, Internacional oitavo, Vasco é o nono e o Atlético Mineiro é o 10º. Essa é a primeira parte da tabela, né? Agora a segunda parte da tabela, o Juventude, que perdeu hoje para o Vitória na 11ª colocação, o Red Bull Bragantino em 12º, Atlético Paranaense 13º, o Grêmio é o 14º, o Vitória é o 15º e o Criciúma o 16º. Na zona de rebaixamento, 17º é o Corinthians, 18º o Fluminense, 19º Cuiabá e fechando o Atlético Goianiense, o 20º. Tá aí para vocês na telinha da Botafogo TV, Cadu, que maravilha. Muito obrigado, Gabriel Macieira. Você deu um show, deu uma aula aí para toda a turma e a classificação tá na tela e dá tempo até da gente deixar mais tempo ela no ar para que o torcedor veja, se acostume, repita, tire print, mande para os amigos. O Botafogo abriu 6 pontos de vantagem para o Palmeiras. É bem verdade que o Palmeiras tem um jogo a menos, mas ter um jogo a menos não significa necessariamente ter 3 pontos a mais na tabela de classificação. Então, é importante que agora a gente observe o jogo do Palmeiras amanhã, pega o Vasco, 4 da tarde, no estádio Mané Garrincha, e existe uma boa relação Botafogo e Vasco. O Vasco também tem seus planos aí no campeonato, tá em nono e tal. Então, boa sorte pro Vasco amanhã, diante da equipe. Olha, tudo mudou? Olha como as coisas mudam rápido. Mais rápido que o Luiz Henrique fazendo gol na reta final do jogo. 3 pontos mais, a gente está começando nosso pós-jogo agora. A gente conta com vocês aqui com a gente. Like no vídeo, se inscreva no canal, participe com a gente. Vitória, mais uma. A sexta diante do Fluminense, seguida em todas as competições. Carioca, Brasileiro, primeiro turno, segundo turno. Não tem papo, o Botafogo ganhou mais uma. Esse rapaz aqui, ó. Olha essa foto aí, ó. Que coisa maravilhosa, mais uma arte que você vai curtir com a gente por aqui. E agora é hora de começar a projetar a quarta-feira, mas ainda vivendo o clima do jogo de hoje. O Gregory falou muito sobre isso, né? Agora começa um processo de
tirar o clássico de hoje, a animação de hoje, por mais que não seja agora necessariamente, o vestiário vai pegar Estraga fogo. meu sábado à noite, não. Não, a Calma aí, gente a gente vai nem embora. saiu daqui. A nossa realidade é bem distinta da dos atletas, né? O Ah, vestiário sim, ok. agora vai pegar fogo, eles vão comemorar, vão fazer tudo, mas não dá pra comemorar tanto sabendo que na quarta-feira é uma parada assim, ingesta, difícil, dura, e ao contrário do que o Botafogo fez, que poupou um jogador ou outro, o craque do Botafogo conseguindo essa vitória hoje, poupou uns jogadores ou outros, mas não poupou todos. E a tendência é que amanhã o São Paulo poupe todo mundo. Então, assim, e a vantagem talvez pra gente tenha sido o fato de a gente jogar sábado e o São Paulo domingo. Então, assim, dá confiança, mas em algum momento tem que desligar a chave de hoje da vitória e da liderança para ligar essa chave para a Libertadores quarta-feira, Hanna. Com certeza, eu acho que agora, lógico, né, o sangue quente da vitória, eles têm mais é que curtir esse momento do vestiário, aproveitar, mas aí depois, à medida que você for saindo do Maracanã, voltando para casa, isso já tem que ser mudado para uma confiança, isso tem que persistir, porque eles conquistaram uma vitória importante no finalzinho, e isso vai trazer confiança para o jogo de quarta-feira. Mas é lógico que a euforia, ela vai passar para puxar de volta realmente para a terra, porque quarta-feira é um jogo difícil, um jogo muito importante, que lógico, a gente está muito confiante na vitória, mas sempre pé no chão, com muita humildade e ciente do desafio, né? Mas é óbvio que vencer um clássico hoje vai trazer ainda mais confiança, sem dúvida, para o jogo de quarta-feira, mas sem empolgação, né? É sempre com muita consciência, tendo a certeza de que tem um elenco que tem plenas capacidades de vencer o confronto de quarta-feira, que agora, lógico, a cabeça de todo mundo vai estar voltada para quarta-feira, né? Faltam 11 jogos no Campeonato Brasileiro, né? O Botafogo ainda vai pegar na próxima rodada o Grêmio, e depois do Grêmio faltaram 10, juntando isso a Libertadores e o Brasileiro, e, de certa forma, priorizando os dois, né? Porque em outras épocas, e até em outros clubes, né, Gabiru? A gente até vai ver amanhã o São Paulo fatalmente indo até com o goleiro reserva, né? O São Paulo, nessas semanas de jogo do Campeonato Brasileiro, eles têm botado até o Jandrei e nem o Rafael. O Botafogo não tá fazendo isso, né? De poupar os 11 e nem o Flamengo amanhã. Não vai nem mandar os titulares pro Rio Grande do Sul pro jogo com o Grêmio, pensando na Libertadores pro Peñarol. O Botafogo pensa nas duas e vai dosando, né? A realidade é que a gente está disputando o título, né? Então, a gente está ali em primeiro lugar, não pode abrir mão, não pode se dar o luxo de, vou botar aqui os reservas. O São Paulo está um pouquinho abaixo, o Flamengo também está ficando um pouquinho abaixo, então eles acabam fazendo o que acontece no mundo todo, né? Que é você tem um jogo da Champions, tem um jogo da Copa Europa, talvez no final de semana, isso acontece no videogame, né? Se você pegar o videogame, você vai falar, não dá para jogar domingo e quarta. Só que a gente tem a vantagem, Cadu, que vem a data FIFA de novo. Já veio uma anterior, quem diria que eu estaria falando bem da data FIFA, né? Quem me viu, quem me vê. E a gente tem a data FIFA agora que dá para descansar mais um pouco, e é um final que a gente vai ter que se superar, mas a gente tem um elenco, né? A gente entrou com jogadores que não têm começado os jogos. O Alex Telles ainda entrou ali no final, mas são laterais que vieram em baita reforços que deram para dar uma descansada, e é isso, saber dosar. E eu entendi o Botafogo hoje, como entendi o Fluminense também, de não botar todos os jogadores reservas, porque simplesmente você está lutando pelo brasileiro ainda, não dá para abrir mão e falar, depois na volta eu compro, filho, não tem condição. No Campeonato Brasileiro e na Libertadores, né, Antônio Carlos, quando o time está bem, quando os jogadores estão conseguindo os resultados, o jogador por si só ele já é fominha, né? Se você chegar no vestiário e falar assim, rapaziada, quem quer jogar? Vai todo mundo levantar a mão. Eu, professor. Só que, com o passar do tempo, né, a gente tem percebido que até os próprios jogadores, até para evitar uma lesão, ele entende melhor. Talvez há uns 20 anos atrás e tal, o cara ficava meio com a cara fechada e tal, mas o cara vira e fala assim, meu amigo, tô te poupando hoje para você não estourar um mês. E aí o cara entende, mostra lá os exames e tal. Mas o jogador é fominha, ele quer jogar. E acho que essa fome do jogador de jogar, ela fica ainda maior quando o time tá ganhando, né? Você não quer ficar fora da hora grande? Claro, é muito melhor jogar nessa fase do que na fase do Fluminense, né? Com todo respeito ao clube, a tudo que aconteceu no ano passado, mas esse ano é um ano de dificuldade para eles, e para a gente está sendo um ano maravilhoso, pelo elenco que nós temos. Eu acho que o Arthur consegue conversar isso muito bem, né, com o grupo, sobre, você vai ter a tua oportunidade também. Hoje você vai jogar, mas hoje você não vai jogar, mas no final de semana você joga. Na outra quarta é outro que vai jogar. Então, isso é bom, cara. Isso é bom, que dá confiança para todo mundo. É claro que estamos falando que não viemos com a força máxima, mas são os jogadores que entraram, são jogadores que estavam jogando, né, antes dos reforços chegarem. Então, eles também são titulares, né? Também é força máxima. Há 3 semanas atrás, o Marçal e o Ponte eram força máxima. Claro, então, é isso. Então, é bom porque a gente fica mais fortalecido,
né? E a gente tem, claro, objetivos, porque o jogo também era difícil hoje e de repente a gente ia ter que fazer muita força para ganhar o jogo, né? Correndo, até o Luiz Henrique estava correndo até o final ali. Se todos os jogadores, né, que fossem jogar na quarta jogassem hoje, é que eu não vou falar que entraria desgastado, mas na cabeça, né, você fica um pouco meio tenso. Mas vai que machuca, vai que acontece alguma coisa. Então, felizmente, cara, deu tudo certo, ganhou o jogo, que é importante. Agora, como eu disse antes, ganhando um clássico, vai com mais moral ainda pro jogo de quarta-feira. Sabemos que o jogo é difícil quarta, mas temos total condição de ganhar lá, porque a gente está acostumado a jogar bem fora de casa e dentro de casa. É isso, o Botafogo tem uma grande campanha como visitante, né? E jogou com o São Paulo lá no Morumbi, empatou em 2-2, poderia até ter vencido, esteve na frente do placar, inclusive. Votação tá aberta, hein? Votação pro craque Perimet tá aberta. Aqui a gente vai fazer a nossa votação, gente. Votação tá aberta aqui, né? E aí, pessoal? Não tem Twitter, não tem. Caíram, né? Porque o Twitter vai e não vai. O Twitter dá um drible tipo Luiz Henrique. Ele foi, pegou o retorno. Tem vezes que o Twitter vai. Aí o Luiz Henrique balança pra esquerda. O marcador chega, ele vai pra direita. Então o Twitter tá assim, a gente vai fazer a nossa votação aqui. Cara, assim, vocês comecem votando e eu vou dar o meu voto no final. O torcedor participa também, mandando no chat, no superchat, que essa votação sem Twitter, eu vou sentir uma foto do Twitter assim, hoje especificamente, ia ter tanta postagem legal. Vai ter no Instagram também, pra gente poder dar aquela provocada e tal. Mas enfim, votação à parte, a nossa equipe aqui vai votar, a galera vai mandar mensagem no chat e no superchat. Vou abrir com quem? Deixa eu ver aqui. Hanna Santos. Eu acho que a Hanna Santos tem boa capacidade para puxar essa lista aí de votação aqui nossa. Cara, eu vou falar, o Barbosa teve uma excelente atuação e ele teve uma tirada de bola ali muito importante, mas a postura do Gregory, o que o Gregory fez, eu voto no Gregory. Ai, pronto. Tô mais tranquilo que eu não vou votar sozinho no Gregory. E aí, ô Gabiru? Cara, é muito difícil, né? Porque, é difícil. Pra mim era claro que era o Gregory. Essa jogada é uma jogada de gol. Sensacional. A jogada é paixão. O gol porque ele foi o último a tocar na bola, né? Mas o gol mesmo, o Gregory fez todo o restante. A construção, a assistência. O Gregory merece por não desistir, mas o Luiz Henrique correu nesse segundo tempo. Eu vou de Gregory, vai. Essa jogada do Gregory pra mim é como se tivesse driblado 3 jogadores, driblado o goleiro, feito gol. E assim, é até bacana, né, Antônio Carlos, a gente falar isso, premiar também, porque assim, durante muito tempo a gente vive essa realidade de o time ganhou de 1-0, o craque do jogo é o autor do gol. Você teve lá dentro, você sabe que assim, às vezes o cara fez, entre aspas, tá, gente, antes que faça um recorte maldoso, só o gol, né? Nunca é só o gol quando a vitória é 1-0. Mas assim, o jogo de futebol tem 105 minutos. E às vezes um cara jogou 104 minutos mais que o outro, e por um acaso esse outro fez o gol. Ele jogou melhor? Uma coisa é ser mais decisivo. O Luiz Henrique foi o mais decisivo. E o craque do jogo pra você, assim, dentro da tua vivência, até na resenha, dentro do vestiário, como é que a galera reage, assim, a essas votações que são feitas muitas vezes por torcida? Quem foi seu craque? Como é que você observa esse contexto de escolha do craque do jogo, quando às vezes é 1-0, o autor do gol ganha, de repente ele nem jogou tão melhor que os outros, né? Chateado vai ficar um pouquinho, né? Fica, não né? tem jeito, claro. O cara sabe que, pô, eu fiz quase tudo, só não fiz o gol. Não, mas se tratando do Gregory, né? A gente tá falando do jogo de hoje, mas o Gregory é um cara que tá sendo muito importante no nosso sistema. Regularidade, né? Regularidade muito boa. Deve ser de desarme do nosso time, deve ser o que desarma mais. Então é muito bom ver um cara que tá ali no setor defensivo, que é um cara que faz o trabalho sujo, como a gente fala no futebol, o cara que é o ladrão de bola, que dá rouba e dá o passe para quem tá mais na frente. Então é legal ver o Gregory aí. Cara, eu também tô junto, tô com o Gregory, não só pela roubada de bola do gol, não, porque ele fez outras roubadas importantes também, e é um cara que tá mantendo uma fase aí legal pra gente, então que ele ganhe esse prêmio aí e fique bem feliz, porque não é normal. E até bacana que outros jogadores de outras partes do campo vençam também a premiação, né? Assim, muitas vezes a gente não vê um lateral, um zagueiro, muitas vezes fica muito dividido entre goleiro, quando pega tudo, meia, quando dá 2 assistências, e atacantes quando fazem gols. Acho que seria legal, assim, até considerar o Gregory, além de tudo, uma premiação pela regularidade dele na temporada, um jogador realmente de nível muito alto e de não desistir, né? De cara que foi persistente, resiliente até o fim. O Botafogo, na temporada, o gol do Luiz Henrique foi o gol de número 100 do Botafogo em 2024. Um número redondo aí, 100 gols do Botafogo, que fez com o do Luiz Henrique 60 sob o comando de Arthur Jorge. A gente teve, até o jogo com o Cruzeiro, gols, né, em todos os jogos do Campeonato Brasileiro.
Cruzeiro no segundo turno foi o primeiro que a gente não fez um gol, né? Perdeu em 3-0 e tudo mais, mas assim, números bem expressivos de um time que é o melhor ataque do Campeonato Brasileiro e que mantém a veia de atacar até o fim, e hoje, até o fim, literalmente. Atacou demais, né? A gente Tivemos várias chances claras. Até quando a gente entende que a gente não jogou bem, a gente criou 3 oportunidades claras de gol. Claras de gol. A gente teve volume. Faltou um pouco estar mais compacto, né? Nosso meio-campo foi travado, então a gente teve muita dificuldade. A gente chegava mais em lançamentos, chutes lá da defesa, mais de movimentação no segundo tempo. Luiz Henrique próprio saindo da direita e indo para a esquerda. O Savarino indo um pouquinho, o Almada entrou também, tentou procurar o seu espaço. O Fluminense se portou muito bem também no seu campo de defesa, mas é um Botafogo que não desiste de atacar, né? Não teve um momento que você falou assim, deixa o 0-0 para lá. O Carlos Alberto poderia ter feito antes, né? A gente chutou, o Fábio defendeu. As grandes chances do jogo foram do Botafogo, embora talvez o Fluminense tenha feito melhores jogadas de pé em pé de travar o meio campo, de construção. Mas é isso, é clássico, e os dois times pensando também na Libertadores, os dois times brigando por cenários diferentes no Brasileiro, e ficou aquela, né? Será que eu vou? Fico. E a gente acabou levando a melhor, e quem buscou realmente o resultado foi o Botafogo. Criou, buscou, gerou jogadas de ataque, né? Matheus Martins quase fez, Luiz Henrique quase fez também, foi presenteado, e o torcedor também presenteado com o gol dele no fim. Tem um tema que não dá pra gente deixar de falar, a gente falou dele no pré-jogo, e eram 5, e agora a gente vai ter que atualizar para 6 esse desempenho, esse encaixe de jogo contra o Fluminense. Até os jogos anteriores, a gente podia falar que encaixou muito porque era o Fernando Diniz. E agora o Mano Menezes também está tomando o primeiro coco dele como técnico do Fluminense contra o Botafogo. São 6 vitórias seguidas, é muito expressivo, porque o clássico ele é muito equilibrado, independentemente das fases. O Fluminense, campeão da Libertadores ano passado, perdeu todas pro Botafogo. E assim, isso já gera uma casca no time, para quem chegou, para quem tá agora, para quem já foi embora. Os caras, fui embora, Vitor Sá, fui embora, mas Botafogo de novo. Cuesta, fui embora, mas Botafogo de novo. Bastos, Júnior Santos e Tiquinho, que fizeram gols anteriores. Raí, Emerson Urso. E assim, a lista vai estendendo. Técnicos daqui também, que já passaram, técnico de lá que não tá mais. Então, realmente, a gente percebe que estamos contabilizando esses números, e isso é bom, né? Porque cada vez que a gente enfrentar o Fluminense, com todo respeito, a gente vai enfrentar sempre, mas eles vão querer nos vencer e quebrar esses números, e a gente vai entrar cada vez com mais confiança, né? E um outro ponto importante, né? Eu estava citando os números do ataque, e para zagueiro e para sistema defensivo, mais uma vitória em clássico sem tomar gol. Foi assim contra o próprio Fluminense, 1-0 no primeiro turno, 2-0 contra o Flamengo no primeiro turno. No fim das contas, contra o Flamengo, a gente tomou um gol, mas com 4 fica até ok. Mas em clássicos, né? 5 clássicos, nenhuma derrota. Em 3 desses clássicos, vitórias, sem sofrer gol. Isso aí, pra zaga, pro Adrielson, que chegou agora, dá uma moral. Pros laterais que chegaram agora também, pro John. Enfim, pra linha defensiva como um todo, é um número também muito bacana, né, Antônio Carlos? É muito legal, porque a cobrança vem internamente também, né? Eles mesmos se cobram. Na minha época, a gente se cobrava muito. Se a gente não tomar o gol, a chance é maior da gente ganhar, né? E felizmente a zaga a gente não sabia, né, se era o Barbosa ou era o Walter antes. O Barbosa ganhou o espaço dele e vem jogando muito bem com Bastos, então eu acho que é legal isso. O John também é um cara que em vários resultados desse aí ele teve grande parcela também, né, que é um cara que é um diferencial com saída de pé, né, sai muito bem com a bola ali, a bola sair jogando. Então, cara, para mim, ver assim o encaixe dos laterais também, porque agora os 2 laterais que chegaram também tem que encaixar, mas eles já sabem como é que é o esquema que o Arthur gosta de jogar. Então, isso também é um treinamento diário, é uma coisa que exige, porque marcar também é difícil pra caramba. Muito. O pessoal acha que é muito mais fácil. Imagina, né, marcar a parte o Arias, da frente. O Ganso. Marcar é muito difícil, cara. Você tem que estar ligado o tempo todo. Um deslize que você dá, aí o Felipe Melo, um deslize que ele deu, aconteceu o nosso gol. Então, são coisas que diariamente, é o treinamento, é a conversa também que ajuda muito, e é bom ver, né, o nosso sistema defensivo assim, melhor do que a gente está aqui falando de outra forma. Então, pra gente é muito bom, porque dá tranquilidade para nossa equipe também. O Antônio Carlos falou, né, sobre a questão do Felipe Melo. Acho que na conta do Felipe Melo e dos jogadores de defesa como um todo, a gente brinca muito sobre isso, né? Quando tem essa dividida na campo de ataque,
O árbitro, assim, pelo sim, pelo não, marca essa falta aí. E esse lance me lembrou muito o Botafogo e Bragantino, o jogo lá em Bragança Paulista, que o Hugo ganha a bola na ponta esquerda e ele ganha no ombro do adversário e o árbitro bota pra seguir o jogo, o Hugo cruza rasteiro e o Júnior Santos empurra. Os jogadores de defesa, eles normalmente, principalmente os brasileiros, eles já contam que o árbitro, ele não vai correr esse risco de não marcar a falta dentro da pequena área. Aí o cara já desmonta. Você acha que pode ter rolado isso assim no Felipe Melo, ter dado uma desmontada do tipo? Eu acho que ele tomou um susto. Quando ele percebeu, o Gregory já... Pela cara dele, E vou te falar o que me lembrou. Botafogo 4, Fluminense 2, está 2-2 o jogo, né? A gente abre 2-0. E o André entra em campo e faz um trabalho de zagueiro, e ele perde a bola, não lembro direito para quem foi, mas ele vai puxando e faz o pênalti, no momento também de dificuldade que a gente tinha na partida. Mas foram lances que o Fluminense proporcionou, né? Essa saída agora, é lógico, o Botafogo, se não adiantasse suas linhas para fazer essa pressão na saída de bola, se o Gregory também não... já 53, vou lá para trás. Não, ele acreditou até o final e merecemos. Me surpreendeu, assim, porque normalmente quem faria uma pressão daquela era o Igor Jesus, que estava fresco no jogo, né? Entrou no 30 do segundo tempo, o Gregory veio jogando a partida inteira, mas a importância também, né, de ter sido suspenso contra o Corinthians. O futebol falou sobre isso, e o tal do efeito borboleta, o Gabriel gosta muito disso e tal. Lamentavelmente, olha como são as coisas, né? Lamentavelmente, o Nonato machucou, uma lesão séria, um problema sério, que permitiu ao jogo uma sexta mexida, que foi a saída do Nonato e a entrada do Felipe Melo. O Botafogo bota o Marçal, tira o Marçal e bota o Alex Telles. E o Felipe Melo é peça fundamental na nossa vitória. O cara tomou um amarelo e entregou o jogo no último lance, né? Realmente, uma das piores partidas de alguém com teoricamente, tempo. E até em algum momento do jogo eu falo assim na narração, o Fluminense fez as 5, o Botafogo também, o jogo vai acabar com esses, porque a gente não espera, não imagina e nem quer que haja uma lesão de cabeça com cabeça, mas assim, tem quem acredite em destino, em coisas assim e tal, mas pra quem acredita, prato cheio, né, Hanna? Assim, e mais uma vez, frisando, melhoras ao Nonato, que nada tenha sido grave, mas dentro do que foi o contexto do jogo, o problema físico dele, que não tenha sido grave, mudou a cara do jogo no placar. Não só uma substituição, uma mexida, uma forma de desenho de jogo. Foi uma mudança vista no placar. Isso aí, é uma mescla, né, do que aconteceu. Mais uma vez, claro, a gente deseja que ele se recupere o quanto antes, com o Botafogo que não se entrega, porque a gente já viu também alguns jogos, não recentes, mas a gente já viu a postura do Botafogo em muitos momentos de se entregar mesmo. Infelizmente o empate tá legal, e a gente viu que hoje foi totalmente o oposto, realmente. Então é você saber aproveitar as condições adversas, que claro, a gente nunca espera, com você estar preparado para justamente aproveitar essas situações. Então o que o Gregory fez hoje, que é a postura dele muitas vezes, ele é esse homem que realmente é aquele pitbull mesmo, né? Só que hoje ele foi além, né? Então ele realmente puxou pra ele a responsabilidade de falar, não, a gente vai sair daqui com a vitória. E aí, hoje foi ele, mas amanhã vai ser outro jogador. O Botafogo tem esse elenco de jogadores que realmente não se entregam, que puxam a responsabilidade pra si e que não são individualistas. Em momento algum, o Gregory pensou, dá pra mim, eu vou fazer esse gol. Poderia tentar se consagrar ali, tentar chutar daquele desespero de tomar a bola e chutar pro gol. Não, eles se olham, eles percebem quem tá disponível pra receber a bola. O importante é o coletivo, o importante é a vitória. Por isso que a gente também tá chegando tão longe, né? Esse trabalho do Arthur Jorge é muito pautado no coletivo. E aí a gente vê a importância. As individualidades aparecem. O Luiz Henrique foi convocado para a seleção. Cada um tem as suas individualidades que vão ser destacadas, mas justamente porque o coletivo está sendo forte. Então, realmente, dessa forma, eu tenho certeza que a gente vai conquistar os nossos objetivos. Legal, vencemos hoje o Campeonato Brasileiro, tal, eu sei, papapá. Quarta-feira, gente. Obrigada. Quarta-feira tem um negócio para acontecer 9h30 lá no Morumbis. Confiança tá no alto, líder do Campeonato Brasileiro e tudo mais. Só que, de um lado, tem um time que também está confiante, que é o São Paulo, conseguiu o resultado que eles queriam. Claro que quer ganhar, mas se não ganhar, eles estavam satisfeitos pelo empate. Uma torcida ávida por um jogo grande de Libertadores. O São Paulo viveu, na década de 90 e 2000, essas presenças e essas conquistas e sumiu desse contexto de Libertadores. Então, assim, vai ser um ambiente, talvez, da temporada, junto com o do Palmeiras, mais hostil que a gente vai enfrentar. Só que no caso do Palmeiras a gente tinha uma vantagem. E a gente conseguiu aumentar a vantagem, talvez por ter tido a vantagem. Que aí o Palmeiras foi muito e o Botafogo pôde ir aos poucos. Como é que vocês observam e imaginam a postura para quarta-feira do São Paulo e como o Botafogo vai poder fazer o que fez contra o Palmeiras, também contra o São Paulo, sem ter a vantagem da ida? Porque uma coisa é você espetar tendo ganhado o primeiro jogo de 2-1, como foi aqui. Outra coisa é você ter que espetar o São Paulo lá tendo sido 0-0, né, Antônio Carlos? É verdade, mas o São Paulo também vai precisar sair, né? Eu acredito que o São Paulo não vai ter nada a ver com o São Paulo que jogou na quarta-feira aqui.
até porque normalmente jogando no Morumbi eles são um time que atacam bastante, né? Algumas peças que jogaram aqui, o Lucas, por exemplo, eu acho que ele jogou totalmente fora da posição dele. Eu não sei como é que vai ser lá a formação deles, mas acredito que o Lucas vai entrar mais de beirada, porque ele é um cara que incomoda muito de beirada. Então, vamos ver como é que eles vão se comportar também, mas eu acredito que a gente não fez o resultado que a gente queria aqui, mas vai ser um jogo aberto e a gente tem peças melhores. Quanto mais aberto, melhor, Antônio Carlos? Com certeza, porque vamos pro lado ruim. Se a gente vai negativa para lá, se a gente perde o jogo aqui, a gente ia ter que se expor de uma forma que de repente ia ser muito pior pra gente do que um jogo 0-0. Acredito que o São Paulo vai sair série junto. Tá aqui em pânico aqui os dois. Não tem como. E vai dar tudo certo. Lá a gente vai jogar de boa. Eu falei aqui, quanto mais aberto o jogo, o Gabiru tá aqui Besteira, impressionado, gente. tá vermelho e tal. Vamos voltar ao futebol, Gabiru. Aqui, Vamos voltar ao cara. Gabiru. Sei que você tá menino, animado, a quinta série tá aí, a gente tá feliz, é sábado eu e tô tal. chorando, gente. Mas falando sobre o jogo ser mais aberto, que o São Paulo não vai jogar defensivamente, Gabiru. Até falando de tática, né? No jogo passado eles vieram com 3 zagueiros, corroborando com o desenho que eles queriam levar o jogo mais amarrado. Não vou usar o termo Travaram fechado. os laterais, né? Travaram o jogo todo. Eu não acho que o São Paulo não vai com 3 zagueiros de novo. E aí tende a fazer um jogo mais franco, mais de trocação, Gabiru, para ficar melhor assim. E você acha que isso casa melhor com o nosso jogo? Enfrentar um adversário que gosta de jogar também, e o São Paulo talvez vá ter que jogar por causa do ambiente. O torcedor com 70 mil pessoas, o cara não vai falar, pô, irmão, tu fez a retranca lá no Rio, aqui não, né? Aqui vamos jogar. Aqui vamos pra cima dos caras. Você acha que esse ambiente pode facilitar pro Botafogo, apesar de hostil? É um ambiente difícil, né? A torcida do São Paulo apoia. A gente teve esse ambiente, né? Foi um jogo, o 2-2 lá, tinha bastante gente. O São Paulo, no segundo tempo, a gente virou o jogo muito bem. No segundo tempo, a gente estava mantendo bem até o São Paulo fazer aquele gol, aí depois mudou, né? A torcida foi junto. A gente não pode deixar a torcida entrar tanto no jogo. Eu acho que hoje a gente pode tirar de lição alguns momentos da partida no primeiro tempo e no começo do segundo tempo, que o Gregory volta, que eu gosto bastante quando ele volta e vira uma espécie de 3 zagueiros, puxar os laterais, né? Seja o Telles ou seja o Marçal, seja quem for jogar, e pra gente conseguir abrindo os espaços pra gente achar a nossa melhor transição, né? E aí tem o Marlon, que pode ser usado bastante, mas é saber ter uma paciência, saber usar um pouquinho também o que o São Paulo fez aqui, de, vamos deixar eles irritados um pouco também, não a cera, obviamente, mas de travar um pouquinho Esfriar o jogo. Não deu, esfria um pouquinho, vem pra cá, bate lateral, demora mais, e vamos trazendo esse ambiente pra gente, que eu acho que dá. Você faz 1-0 ali no começo do jogo, depois a torcida começa a ficar ansiosa, o time começa a ficar ansioso, e você vai aproveitando momentos, mas não se tacar totalmente também, para não perder velocidade no segundo tempo. O fator psicológico conta muito, né? Muito. Então... Eu queria até que você já pode até desenvolver o teu raciocínio pelo lado psicológico, trazer um dado que é até curioso, né? Foram 4 jogos de ida pela Libertadores, né? Cada um jogando contra seu adversário. 1-1 Colo-Colo e River, poucos gols. 1-0 o Fluminense no Atlético Mineiro aos 40 e tralalá do segundo tempo, poucos gols. 0-0 Botafogo e São Paulo, poucos gols. 1-0 Peñarol no Flamengo, poucos gols. Então, assim, esse jogo de Libertadores, de aspecto psicológico do tipo, cara, vamos levando 0-0 que ninguém tá fora e vai, porque todo mundo sabe a dificuldade de fazer um gol. Imagina você tomar 1 e ter que fazer 2. Então, assim, não é por acaso que nos jogos de ida da Libertadores, 8 times diferentes, de 3 países diferentes, né? Brasil, Argentina e Chile, todo mundo não conseguiu fazer gol. Exatamente. 8 times fizeram ou um ou nenhum. Não é por acaso, né? Sem dúvida. E a tendência é que pro jogo de volta, ainda mais nos jogos que estão empatados, né? Flamengo, o Botafogo empatou com o São Paulo e o Colo-Colo empatou com o River. Esses jogos de empate, peraí, né? Peraí e tal, não sei o quê. E daqui a pouquinho a gente vai pra coletiva ao vivo do Arthur Jorge, tá aí a sala lá do Maracanã. E aí talvez o Atlético Mineiro com o Fluminense, como teve desvantagem, o jogo fique um pouco mais aberto. E o Flamengo Peñarol, como alguém teve desvantagem também. Mas no nosso caso, que ninguém tem vantagem, 30 do segundo tempo tá 0-0, filho. E aí? Você vai me atacar? Você vai dar espaço pro Luiz Henrique? É um ponto bem interessante e faz total sentido, porque resta saber quem vai querer realmente se atirar, né? Quem vai querer realmente abrir o jogo ali quando tá tudo, entre aspas, tudo igual. E você, de repente, pensa, será que a gente leva isso pro pênalti? Será que a gente deixa eles virem? Mas eu acho que aí entra o que o Gabiru falou, vai ter que ser uma mescla de nem o São Paulo fazer o que fizeram aqui, de segurar o jogo ao ponto de não querer jogar, porque para eles isso também não acredito que vai ser interessante, inclusive isso vai ser ruim, porque um estádio lotado, a torcida vai pressionar também eles, e isso psicologicamente para eles também vai, a tendência é que seja ruim para eles, e aí vai ser bom pra gente.
Então, se a gente souber também mesclar esse jogo, provocar um pouquinho para que eles se soltem mais, para que eles se abram mais, para que a torcida também comece a ficar mais incomodada com o fato deles, de repente, não saírem para jogo. Agora, ao mesmo tempo, a gente também tem que ser um pouco mais prudente. A gente tem que entender um pouco mais como é que vai ser o jogo, entendendo justamente que tá 0-0. Então, eu acho que vai ter que ser um jogo muito prudente, vai ter que ser um jogo que a gente vai ter que saber mesclar muito bem a nossa agressividade com a nossa inteligência, a nossa hora também de saber segurar a bola, saber segurar um pouco mais também lá atrás, pra gente, no momento certo, saber atacar, saber sair, de repente, com a vantagem, pra dar o trabalho pra aquela cera ele. que eles fizeram aqui também, né? Porque aí saber também mesclar irrita, isso é né? interessante. Irrita, exatamente. A gente tá jogando fora Eles de querem casa. jogar rápido e aí a gente não deixa. Porque o que eles fizeram aqui, assim, surpreendentemente pra mim, assim, sou de ver o São Paulo jogar. Em qualquer também não lugar do imaginava Brasil que e do seria mundo, assim, não. o São Paulo quer jogar. Foi igual ele deu Com o ano 3 passado. minutos do primeiro tempo, o São Paulo fez cera. Sim. Porque quando chega ali aos 28, 25 do segundo tempo, o resultado tá bom? Eles vieram pra cá Ok. pra isso, né? Não, o São Paulo fez cera com 3 minutos do primeiro tempo. Um time grande, com bons Me lembra- jogadores, que poderia ter trocado. Talvez se fosse o Palmeiras fazendo cera contra a gente, eu entendesse um pouco mais, porque o Abel Ferreira já é um treinador mais dessa catimba e tal. Cara, o Zubeldia falou assim, gente, eu quero empatar e vou pro Morumbi com empate, pra mim tá bom e tal. Enfim, e agora a gente vai ter que encontrar um ponto também de não se acovardar, né? Talvez se a gente for pra estrutura que o São Paulo fez de jogo de só cera, Eu acho que isso, o a Arthur... torcida dos caras vai... Ih, eles estão se acovardando, eles estão com medo. A gente tem que fazer talvez uma irritação É sem diferente. ser uma irritação medrosa, Mas também não é nosso estilo. Não é. Exatamente. Não O é Arthur nosso não tem esse estilo. estilo de... de se fechar, né? Não tem como. Não tem como. Nosso Me lembra jeito de muito jogar, né? Atlético Madrid e Manchester City. Primeiro jogo o Manchester vence na Inglaterra. E o segundo jogo o Surpreendentemente, o Guardiola faz virou cera. o Simeone. Tu não vai passar do meio campo. E aí o Simeone ficava assim, pô, tem que ter jogo. Ué, é mole, né? É, engraçado, né? Daqui a pouquinho, ó, a movimentação já para a sala de coletivas lá do estádio do Maracanã. O Arthur Jorge vem para falar com a imprensa depois dessa grande vitória do Botafogo, placar de 1-0, e talvez essa seja uma vitória que mostra o quanto o Botafogo não desiste e não desistiu de jogo nenhum. Em vários jogos não conseguiu resultado. Hoje conseguiu buscar no último minuto. Tem que ir até o fim. Mais um gol do Botafogo em reta final de jogo, né? Tinha sido assim já com o Atlético Olha a Paranaense. elegância. Vem ele aí, vem o homem, vem Arthur Jorge para entrevista coletiva ao vivo no Maracanã, aqui também na Botafogo TV. Vamos passar som e imagem para lá. Boa noite, mister. Tudo bem? Jonathan Motassoli, do portal Nosso Botafogo. Mister, indiscutivelmente, fisicamente o Botafogo vem bem. Tecnicamente, isso aí também é indiscutível. O Botafogo é o melhor time do campeonato. Só que eu queria saber como é que está sendo a preparação psicológica dos jogadores para essa reta final de campeonato. Talvez a gente perceba que os últimos jogos, pelo menos, o Botafogo está com uma ansiedade muito grande para fazer gol, né? E aí talvez falta aquela frieza na conclusão, aquela calma, às vezes até um pouco de sorte. Como é que está a preparação psicológica dos atletas nessa reta final de temporada? Bem, boa noite a todos. Deixe-me destacar primeiro aquilo que eu considero o mais importante. A nossa vitória aqui hoje, uma vitória justíssima, arrancada a ferros no último minuto, mas uma vitória onde nós tivemos, antes de concretizarmos a oportunidade que conseguimos criar, mais 2 ou 3 situações muito claras de fazer gol. Foi um jogo em que nós tivemos o ascendente, tivemos o domínio, fomos uma equipa extremamente sólida, muito competente naquilo que foi as suas ações, o plano de jogo, a sua intensidade que conseguimos colocar durante todos os 90 minutos. Uma vitória que nos assenta com justiça, como disse. A preparação para cada um destes jogos e nesta reta final tem sido de nós olharmos para cada um dos jogos como uma final se tratasse. Ou seja, nós não temos grande margem, ainda que possamos ter em termos de campeonato nesta altura, uma vantagem de 3, sendo que são 6 hoje à condição. Mas, de qualquer forma, a margem para nós é curta e sabemos que temos que competir em duas competições que muito queremos. Nesta altura só Brasileirão e Libertadores. E, portanto, estamos a dar o nosso melhor, o nosso máximo. Estamos a dar tudo aquilo que temos. Os jogadores têm trabalhado de uma forma excepcional. Temos preparado cada um dos jogos dentro daquilo que nos é possível fazer. Mas acho que vem de trás também aquilo que foi feito anteriormente para podermos implementar e termos uma ideia de jogo muito clara, porque toda a equipa, todos os jogadores, todo o elenco está muito identificado com ela, e depois a capacidade física que temos demonstrado, uma capacidade física bastante boa para podermos pôr o ritmo de jogo que nós queremos pôr em cada um dos jogos, e temos conseguido fazer isso, umas vezes melhor, outras vezes nem tanto, mas com o objetivo hoje a ser cumprido acima de tudo, que era vencer aqui para darmos continuidade ao nosso caminho.
Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Eu queria primeiro perguntar a você, a escolha pelo Tiquinho foi uma questão física ou foi por uma questão de característica do que você entendia para esse jogo? E o que muda para o time, como coletivo, ter o Tiquinho ou ter o Igor Jesus? Ainda bem que fala nisso, porque eu acho que aqui neste momento é importante nós podermos fugir um bocadinho àquilo que é o padrão. Porque nós hoje é muito fácil falarmos do João, é muito fácil falar do Igor, do Luís Henrique, e nós temos que destacar, e eu pessoalmente, e tenho que trazê-los para aqui, para hoje, para vocês, para a imprensa, para a torcida também, tenho que trazer o Gatito, o Lucas, tenho que trazer o Danilo, o Alain, tenho que trazer o Tiquinho, o Tchetché, o Mateus, que hoje teve a segunda oportunidade, o Adrielson, que hoje se estreou. São esses que eu tenho que trazer, porque todos os outros têm competido com mais regularidade, mas aqueles que não têm tido tanto tempo de jogo são de uma importância impagável para nós, para mim pessoalmente. Porquê? Porque são atletas extremamente comprometidos com o projeto, são atletas que nos dão uma valorização no dia-a-dia enormíssima, e só quem trabalha desta forma consegue ter o desempenho que nós hoje tivemos aqui. E falo do Tchetché, que tem jogado menos vezes, falo do Tiquinho, o próprio Mateus, que hoje voltou a jogar. Portanto, falo dos jogadores que com menos tempo de jogo só conseguem ter este desempenho porque trabalham diariamente, sempre nos limites. E isso faz com que nós possamos ter um elenco, uma equipa muito competitiva. Competitiva desde dentro. Nós não competimos só com o adversário, nós competimos internamente, competimos todos os dias por um lugar naquilo que são as minhas escolhas. E as minhas escolhas depois são em função, obviamente, daquilo que eu posso entender para o jogo, das características dos jogadores, mas também daquilo que é o trabalho que eles fazem, porque se assim não for, será difícil ter minutos comigo nesta equipa. Muito boa noite, parabéns. Eu sou Otávio Bocão, do Resenha Alvinegra. Primeiro eu quero parabenizar o seu grandíssimo trabalho no Botafogo, que é de excelência. Há muitos anos, na história recente do futebol, nós não víamos uma adaptação tão rápida de um treinador que viesse de fora e conseguisse fazer com que os seus jogadores tivessem essa performance, desempenho. Você conseguiu, de uma certa forma, para muitas pessoas em contra que não conseguiam, de repente, avaliar o teu trabalho, o que você está fazendo é um trabalho espetacular. O Botafogo hoje, graças a você, tem uma performance, um desempenho absurdo, independente de quem joga. Eu acho que o treinador bom é o treinador que tem o time na mão. E você consegue, de todas as formas, fazer essa avaliação de cada jogador. A torcida, a imprensa, acha que vai jogar fulano e ciclano. Todos estão preparados para assumir responsabilidade e comprometimento. Parabéns pelo seu trabalho. Qual o segredo? Muito obrigado. Eu acho que vocês deviam escrever isto tudo. Escrevam isto que eu vou ficar satisfeito. Portanto, está aqui uma definição muito interessante para mim. O segredo, olha, é trabalho diário. É trabalho, é paixão por aquilo que fazemos. É, acima de tudo, ter também uma grande empatia com os atletas. É ter o máximo respeito para poder exigir de cada um deles aquilo que eu quero diariamente. É ter também um grupo de homens de uma grande qualidade humana, para que nós pudéssemos e possamos ter esta ambição, uma ambição que faz parte de um projeto que nós queremos que tenha sucesso, o comprometimento de todos. São vários contextos que nós, dentro daquilo que é o nosso dia-a-dia, é materializado em jogos, em resultados, e que vocês absorvem e ficam com o resultado apenas e só. Mas há um trabalho diário, não só, obviamente, meu, dos meus atletas, de toda uma estrutura que está todos os dias connosco, de muita gente que trabalha para que isto possa ter sucesso. E para bem do Botafogo, temos gente muito competente a trabalhar diariamente para o seu sucesso. Felizmente também, porque às vezes nem sempre isso acontece, mas felizmente nesta altura a conseguir ter resultados que possam materializar o empenho diário de cada um dos elementos daqueles que vestem a camisa do Botafogo. Boa noite, Arthur. Alain Viana, Visão Botafoguense. Bom, o time hoje foi aguerrido até o final, buscou um resultado que era difícil, o Fluminense se defendia muito bem, tentava machucar o Botafogo em certos momentos do jogo, contra-atacar e tudo mais, mas num jogo desse tão psicológico, porque hoje foi físico e psicológico até aquele momento de gol, de vitória, eu queria saber o quanto esse jogo de hoje mostra a força psicológica do Botafogo e a força para o próximo jogo de quarto, já que meus colegas já perguntaram tudo. Sim. Já vou adiantar uma pergunta, já que se gaba-se muito, na imprensa paulista principalmente,
do clima do Morumbi. Eu queria que o senhor falasse um pouco da força mental do Botafogo e o quanto ela pode contribuir. Eu não tenho dúvidas nenhuma sobre a força mental do Botafogo, não me compete a mim estar a poder avaliá-la publicamente. Eu, para mim, sei perfeitamente que grupo de homens eu tenho, que equipa eu tenho, sei daquilo que nós somos capazes de fazer, tenho plena confiança naquilo que nós somos capazes de fazer e a forma como jogamos contra quem for, onde quer que seja. E isso, para mim, é o mais importante. Portanto, não me assusta o que quer que seja. Quero tirar e extrair o melhor de cada um de nós. Fazer com que nós possamos olhar para dentro e que possamos, acima de tudo, dar o nosso melhor. É aquilo que eu, a maior parte das vezes, peço aos meus atletas. Eu não peço nada de sobrenatural. Peço que cada um deixe a sua última de suor, a sua última gota de sangue em cada jogo para que nós possamos chegar onde queremos. Dar o melhor de si. E depois isto será sempre... nós hoje fizemos um jogo tremendo outra vez. Se não tivéssemos feito o golo, tínhamos conquistado aqui um ponto, poderíamos estar aqui hoje menos satisfeitos face ao resultado, mas eu não ia mudar daquilo que foi o empenho dos jogadores, porque o empenho fez todo ele sempre durante aqueles 100 minutos ou perto disso, de grande entrega, de grande disponibilidade. E isso para mim é que é a parte mais importante, é eu conseguir, obviamente dentro de uma ideia de jogo, com algumas nuances estratégicas, com algumas variáveis táticas também, mas o empenho dos jogadores para mim é fundamental. Aquilo que trabalham, aquilo que lutam, aquilo que se entregam ao jogo, para mim isso será sempre o que nos vai balizar em termos de desempenho, em termos daquilo que é a nossa performance. É a capacidade que nós temos de olhar para cada um dos jogos e a nossa atitude comportamental, a nossa disponibilidade para podermos disputar e sermos competitivos nesse jogo, do primeiro ao último minuto, para mim, enquanto técnico, será sempre um ponto de partida para conseguirmos ter aquilo que queremos. Obrigado. Boa noite, Arthur. Parabéns pela vitória. Hoje o Luiz Henrique decidiu o jogo, né? Mas desde que você chegou, o Botafogo fez 46 gols, mas uma variedade muito grande de jogadores marcaram. Foram 19 jogadores diferentes. Chama muita atenção. Queria que você explicasse um pouco isso. Quando não é o Luiz Henrique, é um outro jogador, essa característica do Botafogo, dessa variedade tão grande, que chama tanta atenção. Hoje o Luiz Henrique teve sorte que eu tive quase a tirá-lo ao intervalo. Porque achei que a primeira parte dele foi abaixo daquilo que era capaz de fazer. E o Luiz Henrique é um jogador para nós acima da média, um jogador de seleção, tal como outros que temos, que podem e devem ter a oportunidade de poder jogar na sua seleção. Mas, acima de tudo, porque não foi o jogador que nós estamos habituados e que precisamos e que queremos. E o Luís, quando tem aquilo que fez na segunda parte, quando consegue ter a sua forma de jogar dentro daquilo que é o seu melhor, nós temos um Luís Henrique completamente diferente. E tivemos na segunda parte. Mas ao intervalo foi preciso chamar a atenção exatamente, pessoalmente, a ele, daquilo que estava a acontecer. A variabilidade dos golos vai muito em cima daquilo que é uma equipa que tem uma dinâmica ofensiva interessante, diria eu. Uma equipa que tem um objetivo muito claro. Uma equipa que busca a baliza contrária e que tem também jogadores, porque é preciso e é importante para que isso aconteça, jogadores de qualidade, jogadores bons finalizadores, jogadores que saibam e que entendam o jogo para poder ferir o adversário e encontrar os momentos e os espaços que nos são concedidos, mas e principalmente aqueles que nós conseguimos criar. Portanto, essa variabilidade faz com que depois haja esse número grande, não só de golos marcados, mas também de jogadores a conseguir finalizar, e para mim isso é o que menos me chateia. O que eu quero é ver a equipa a ganhar, independentemente de quem seja o marcador. Quero ver a equipa a ganhar e quero ver a equipa a conseguir somar pontos, e é isso para mim o fundamental. Arthur, Alan Santos do BTB Esportes, parabéns pela vitória em mais um clássico, né, até aqui. Você está invicto em clássicos, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Clássicos cariocas, você está invicto, a diferença de clássicos aqui no Brasil, a gente viu você à beira do campo bem entusiasmado ali, também reclamando com a arbitragem, bem feliz de estar aqui nesse clássico. Qual é a diferença do clássico brasileiro para o clássico europeu? Não é nenhuma. Para mim são jogos. Para mim são jogos. Muito honestamente, eu percebo que para mim o ganhar ao Fluminense é exatamente igual como ganhei o jogo do Corinthians. Portanto, não é isso que me faz, que me move e que me cria mais adrenalina ou até mesmo mais motivação.
para mim é importante eu ter uma equipa competitiva, competente, a disputar cada um dos jogos para ganhar. Para mim isso é que é a parte fundamental. Portanto, aquilo que é só o clássico, imagino que tenha mais impacto para a torcida, para aquilo que possa ser historicamente, aquilo que é mais um jogo grande de Rio, mas para mim o importante foi hoje o Botafogo ter ganho 3 pontos, ganhar bem, frente a um rival duríssimo, um rival que é o atual detentor da Libertadores, uma equipa que se preparou para lutar pelo título, seguramente. Portanto, não há nada mais do que me satisfaça do que vir a minha equipa, o meu Botafogo, ganhar, independentemente seja contra quem for. Ok, pessoal. Muito obrigado, mister. Coletiva encerrada. Tá aí, então a entrevista coletiva do técnico Arthur Jorge após mais uma vitória do Botafogo, 1-0 contra o Fluminense, e até um ponto importante, interessante, gosto até dessa franqueza do Arthur Jorge, que trouxe algo que talvez vá repercutir, né? Mas mesmo assim eu acho importante, muito bacana que ele tenha falado, e mais uma daquelas histórias que fazem parte do destino. Luiz Henrique talvez pudesse ter saído no intervalo, o Arthur Jorge contou um pouco dos bastidores que... E se você chegou até aqui, já deixa aquele like, já se inscreve no canal, já compartilha com todo mundo. E até o próximo vídeo.